Nós estamos no Evangelho de São Mateus, o capítulo, ou melhor, o Evangelho, justamente, Mateus 17, de 14 a 20. Se fazemos algumas leituras anteriores a essa passagem, nós vamos ver que Jesus havia chamado alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles subiram a montanha. Lá Jesus transfigurou-se. Pedro, Tiago e João viu Jesus na sua glória. E quando eles descem a montanha, eles se deparam com essa situação. Esse homem que na sua humildade se ajoelha aos pés de Jesus, pedindo que Jesus curasse o seu filho, libertasse o seu filho desse demônio que jogava ele no fogo ou na água. E o evangelista faz o comentário: porque os seus discípulos não conseguiram curá-lo, os seus discípulos não conseguiram libertá-lo. Percebendo o evangelho, Jesus faz uma advertência, como que um puxão de orelha que ele dá aos discípulos, porque os discípulos não tiveram fé suficiente para libertar aquele menino. E Jesus vai lá, liberta. E Jesus diz depois que se nós tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós até diríamos: a montanha vai para um lado, ela iria, vai para o outro também, ela iria. Porque para vocês, para aqueles que têm fé, nada é impossível. A nossa fé, ela é uma caminhada. Os apóstolos também, eles estavam ainda caminhando na sua fé. Eles até tentaram, mas eles não conseguiram. Mas eles estavam caminhando. Existe outra passagem no Evangelho, quem tem a Bíblia, que é o capítulo 21, versículo 18, também do Evangelho de São Mateus, que Jesus vai falar quase a mesma coisa, trazendo um detalhe. É sobre a figueira amaldiçoada. Ali diz que de manhã, voltando-se à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disto, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos declaro, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. E tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. E é interessante que nós nos deparamos com pessoas que pediram, e elas até diziam que elas tinham muita fé, e a coisa não aconteceu. Mas Jesus está dizendo que se pedirdes e não duvidardes, acontecerá. E provavelmente você até pediu, e talvez até você achava que você não tinha dúvida, ou talvez até você não tinha dúvida no coração. Mas não aconteceu.
Aí vocês poderiam dizer: e aí, padre? Eu pedi, não tive dúvida, mas a coisa não aconteceu como eu imaginava. Eu acho que aqui está o detalhe. Ela não aconteceu como você imaginava. Mas será que era como Deus imaginava? Era como Deus queria? Por isso que eu não posso colocar um peso e um fardo nas suas costas. E muito menos dizer para você que aquilo que você pediu e você não conseguiu, foi porque você não teve força na fé. Porque às vezes tem pessoas até que elas acham que elas têm que ter força. A nossa fé, ela vai crescendo na medida em que nós vamos rezando. Na medida em que nós vamos conhecendo a Deus. Na medida em que o Senhor, Ele vai se tornando o primeiro na nossa vida, como a primeira leitura está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Na medida em que nós vamos percebendo o que é vontade de Deus e o que é vontade minha. Não é simplesmente eu chegar aqui, fazer uma concentração. Não, eu creio, o Senhor vai fazer isso, e de repente, como num milagre, o Senhor faz. Eu repito, é um caminho, é uma caminhada que nós vamos fazendo, até nós chegarmos ao ponto de entender: existe a vontade de Deus e existe a minha vontade. Então, o objeto da minha fé não é tanto a coisa que precisa ser feita, precisa ser realizada. O objeto da minha fé será sempre Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Nós rezamos pedindo que a vontade dele seja feita quando nós rezamos o Pai Nosso, não é assim? Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então quer dizer que a minha fé, ela se torna fé quando a vontade de Deus se torna real na minha vida e não a minha vontade. Por exemplo, se Deus quiser que aquelas montanhas elas pulem de um lado para o outro, se Ele quiser, ela pula. Não é tanto pela minha vontade. Claro que Deus não vai ficar fazendo isso, né? Ele deu apenas um exemplo para dizer que nós precisamos ter uma fé assim. Mas se Ele quiser, se Deus quiser que chova agora, independente, eu posso até pedir para Ele: chova. Se for da vontade dEle, irá chover. Agora, se não for da vontade dEle, não vai chover. Não vai. Na história de Elias a gente vê uma coisa interessante lá. Infelizmente Acabe, ele deixou-se levar por uma mulher chamada Jezabel. Ele era o rei de Israel, Acabe, e ele foi dominado por ela. Ela era uma pagã, e ela tinha os deuses dela próprio, e ela introduziu esses deuses na fé do povo de Israel. O povo de Israel que tinha visto, e que eles sabiam que Deus tinha libertado eles das mãos do faraó, como eu tenho falado esses dias aqui. Aquele povo que sabia que Deus havia libertado eles, passando pelo mar vermelho, o mar se abriu e eles passaram na hora que justamente o faraó vinha chegando. E essa Jezabel, ela tinha os deuses próprios dela. O Deus chamado Baal, o Deus da tempestade, ela dizia, o Deus dos ventos, o Deus do sol, o Deus da chuva,
o Deus da fertilidade. E ela foi introduzindo isso, e Acabe, deixando-se levar por ela, ele sendo rei, fez com que o povo acreditasse nisso também. Aí Elias entra, e Elias falou para Acabe, um homem muito simples, com roupa de pele de carneiro, tudo assim, que Acabe, sendo rei, vendo aquele homem com aquelas roupas tão simples, na cabeça dele estava, para que dar razão a um homem desse? E Acabe disse assim: Deus disse que durante 3 anos não irá chover. Olha, durante 3 anos não irá chover. O Deus Baal da tempestade, ou Deus da chuva, na cabeça de Jezabel, estava o quê? Que realmente só o Deus Baal é que faria isso. Agora é o Deus verdadeiro que está dizendo. E realmente, durante 3 anos, não choveu em Israel. Aqui é vontade de Deus, porque Deus havia colocado no coração, Deus havia falado justamente com ele. Chega um determinado tempo, depois de 3 anos, volta Elias e fala para Acabe de novo: Acabe, agora vai chover. Não vai chover nada. Cadê? Elias fala para Eliseu: Eliseu, olhe para cima. O que é que você está vendo? Aí Eliseu disse: eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos lá voltar para Israel. No tempo do calor lá, o sol está sempre brilhando mesmo, o céu azul, e era assim que a situação estava. E Eliseu disse: olha, estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias disse: vai chover. Tem até aquela música, né? Então vai chover. Imagine, o céu azul, o sol quente e uma pequena nuvem. Acabe, vamos ver se vai chover mesmo. Eu estou dizendo para você que vai chover. De repente, aquela nuvem foi crescendo, e a chuva veio. Porque era a vontade de Deus. Porque Deus queria provar para Acabe, que infelizmente estava se deixando levar pelos falsos deuses, que ele era o Deus. Quem é o Deus da tempestade? Quem manda na tempestade, quem manda no sol, quem manda na chuva, quem manda em tudo é o Deus de Israel, não é qualquer Deus. Para que Acabe pudesse mudar o coração dele. Aí foi vontade de Deus, aí se realizou. Mas eu volto a repetir para você aqui hoje: se você fez um pedido a Deus e a coisa não se realizou, não fique se culpando, dizendo que não aconteceu porque você não teve fé. Eu vou repetir de novo para você. Se você fez um pedido a Deus e esse pedido não se realizou por você ter pedido, não se culpe por não ter acontecido. Foi vontade de Deus. Não foi porque você não teve fé. Porque foi vontade de Deus. Quanta gente por aí que anda sofrendo. Eu já falei muitas vezes aqui. Uma vez eu fiquei assim escandalizado. Foi um testemunho que a mulher veio me dar.
Só que foi um testemunho de uma cura que não aconteceu nela. E ela dizia o seguinte para mim: olha, padre, eu creio em Deus, eu sou uma mulher de fé, sim. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu comungo sempre, eu sempre estou na confissão, eu leio a Sagrada Escritura, rezo o texto. Vem cá, essa mulher não tem fé? Uma pessoa que lê a Bíblia, comunga, ela confessa com frequência, ela vai à missa, ela ouve a palavra de Deus, participa de encontros assim como esse. Mas ela estava com um problema na perna. E esse problema da perna, ela não conseguia, vinha a cura dela. E o pessoal começou a cair em cima dela: você não consegue ficar curada porque você não tem fé. É por causa disso. Porque Jesus disse que se tiver uma fé pequena, aí começou aquele negócio. A mulher estava em crise, ela disse: mas padre, eu creio, Jesus pode fazer, mas o que é que eu posso fazer se Ele não fez? Ela veio perguntar: mas padre, me diga uma coisa, então, eu não tenho fé, por isso que eu não fui curado desse problema na minha perna? Claro que eu disse para ela: não, aguarde o tempo, com o tempo você verá. Se a sua fé não aconteceu, se a cura não aconteceu como um passe de mágica, porque Deus pode fazer isso, mas se não aconteceu dessa forma, não fique com um fardo nas costas. Obrigado, padre, porque o pessoal está colocando um fardo nas minhas costas, dizendo que eu não estou saindo dessa porque eu não tenho fé. Ah, é fácil, né? Olha só, vamos supor que a senhora, claro, a senhora não tem nada, viu? Mas vamos supor que a senhora está numa cadeira de rodas aí sentada. Aí eu vou rezar pela senhora e eu digo para a senhora o seguinte: olha, se a senhora tiver fé agora, a senhora levanta dessa cadeira. Olha, eu estou saindo de baixo, estou colocando peso nas costas dela, está vendo? Se você tiver fé, você levanta. Aí se a mulher não levanta, aí eu digo assim: não levantou porque você não tem fé. Vocês estão vendo? Você está vendo como é colocar o peso das costas? Aí depois ela vai ficar como: eu não tenho fé. O padre disse que se eu tivesse fé eu levantaria, eu não levantei, então eu não tenho fé. Pronto, acabou. Depressão, deprê. E agora vai ficar se culpando, vai ficar dizendo que Deus não faz nada nela, que Deus não faz nada por ela. Não, ela nem vai dizer que a culpa é de Deus. Ela nem vai dizer que Deus é o culpado, melhor dizendo. Ela vai dizer que que Deus não tem culpa nenhuma, viu? Não é isso que eu estou dizendo. Ela vai começar a ficar andando e dizendo que ela é culpada por não ter levantado. Gente, por favor, não façam isso. Eu até digo para nós que pregamos o Evangelho por aqui, que não fiquemos colocando fardo nas costas do outro e dizendo: você não levanta porque você não tem fé. Porque isso causa um mal na vida daquela pessoa, porque ela quer levantar. Não é culpa dela. A fé não é extensão, não é uma coisa, não é um peso, sabe lá o que eu vou fazendo assim. Agora estou com 5% de fé, 10, 15, 20, agora, nossa, 90%, 99%, 100%, epa! Desculpa, nós não somos budistas, que ficamos assim, sentados, para ficar atingindo um tal de um nirvana, até chegar a um estágio maior. A nossa vida cristã ela não vai se processando dessa forma, não. O nosso crescimento, a nossa fé, ela vai crescendo em Jesus Cristo. O objetivo da nossa fé é Jesus. Mas se você não levantar, não é culpa tua, não. Eu posso até dizer:
Não era vontade de Deus que você levantasse. Mas como tem aqueles que levantam, é vontade de Deus que você levante. Porque não é culpa, eu repito, nós não podemos ficar colocando culpa em ninguém, nem na minha pessoa e nem em Deus. Porque tem pessoas também que numa cadeira de rodas, ela pode testemunhar que ela crê em Jesus Cristo e viver as alegrias do Evangelho. Como eu já quebrei a cara uma vez, né? Naquele programa Dai-nos a Bênção, quando eu fazia, há uma mulher no telefone falando comigo: padre, estou aqui numa cadeira de rodas e tal, não sei o quê. Aí eu fui falando assim com uma compaixão com ela, assim, como se eu tivesse com pena dela, da situação. Ela disse assim: mas padre, saiba de uma coisa, ouviu? Ouça, eu sou feliz na cadeira de rodas, e eu testemunho aqui que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu tenho pregado o Evangelho numa cadeira de rodas, viu, padre? No dia que o Senhor quiser, eu levantarei, mas enquanto Ele não quiser, eu vou continuar testemunhando que Ele é o meu Senhor aqui na cadeira de rodas. Eu não vou murmurar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, jamais farei isso. Eu fiquei de boca calada, mas ao mesmo tempo eu me alegrei de saber também que uma pessoa pode testemunhar Jesus Cristo, e isso é ter fé. Porque uma pessoa que está numa condição dessa, outra condição qualquer, e ela continua assim, e ela continua na perseverança, só quem tem fé continua na perseverança. Quem não tem, abandona tudo, briga, vai até para outra religião, busca até soluções em outros lugares, mas essa é a perseverança. Você quer ver um homem de fé? João Paulo II. Vocês querem outro igual? Para os nossos tempos? Tomou tiro, ele mesmo falou que Nossa Senhora tirou ele daquela situação, e por causa disso ele começou a ficar fisicamente, ele foi ficando ruim. Olha a fé daquele homem de chegar lá na Praça São Pedro, lá naquela janelinha, e ficar lá assim, olha, tentando falar e não conseguir. Ele, com aquela atitude de uma cura que Deus poderia ter dado para ele e Deus não deu, ele estava dizendo: Ele continua sendo o meu Senhor. Nem falar eu posso, mas a minha vida já diz tudo, que eu creio nele. Só a Ele eu adoro e a mais ninguém. Ele é o Senhor da minha vida. O mundo inteiro poderia dizer assim: nossa, o Papa João Paulo II não tem fé. Papa, Jesus disse que se eu tiver fé, o senhor sai dessa situação. O Papa não tinha fé? Tinha muita fé. Mas ele foi ali, olha, ele foi caminhando. Os que estavam contra ele, esperando que ele abandonasse, que ele renunciasse ao cargo que ele tinha de conduzir a igreja. Mas o cargo dele, dizendo assim, é vitalício, só pode ser substituído quando ele morresse. Outro viria, depois veio Bento XVI, mas ele foi ali até o final. Até o final ele foi. Bento XVI só entrou quando ele morreu. Esse é um homem de fé. Porque a vontade de Deus não era aquela que nós pensávamos que deveria ser. E ele caminhou. Mas eu vou dizer também para você que na fé a vontade de Deus pode se realizar, porque é conforme a vontade de uma pessoa. Quinta-feira passada, eu estava ali no confessionário, e uma senhora entrou. Ela tinha até marcado lá para eu atendê-la. Ela veio, ela disse: padre, eu vim aqui só para contar uma coisa para o senhor. Você lembra de mim?
Eu disse, não estou lembrando. Porque quando eu não lembro mesmo. Eu já digo, não estou lembrando. Você lembra que eu trouxe a minha filha? Que ela estava com um problema. Na bacia dela, ela falando. Eu disse, não estou lembrando. Foi um ano atrás, lá pelo mês de maio e tal. Aí quando a filha dela entrou, aí eu lembrei. Ela disse, padre, nós viemos aqui para agradecer a Deus e viemos testemunhar para o Senhor, para dizer para o Senhor, olha, a minha filha está boa. O que é que a menina tinha? É uma doença lá que ela falou, essas palavras técnicas dos médicos eu acabo não entendendo, é tanta palavra que eu acabo esquecendo. Mas eu sei que essa parte do fêmur, como a gente diz com a bacia, estava deslocada. E a menina, ela ia ter que fazer uma cirurgia. Ela dizendo que os médicos falaram que não teria jeito. Era uma cirurgia que ia ter que cortar uma veia aqui, que essa menina poderia até morrer. E os médicos já haviam declarado, olha, nós vamos tentar. Diz que elas até ouviam os padres, ela ouviu os médicos conversando lá e dizendo, não, a gente não pode fazer a cirurgia. Não, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. Mas é uma cirurgia muito perigosa, mas temos que fazer e tal, aquela coisa toda. E elas preocupadas com isso. Quando a menina entrou, da primeira vez, eu olhei para ela e disse assim, saiba que você não é o problema, você é a solução. Porque a mãe já tinha contado tudo para mim. E a menina estava para baixo, triste. E ela dizia assim, ela contando para mim agora, que quando ela entrou ali no confessionário que ela me viu, ela disse que ela estava muito triste porque os amigos dela tinham que levar ela de um lado para o outro, e ela estava muito preocupada, porque ela achava que ela estava sendo problema para os outros. Aí quando eu disse para ela assim, você não é o problema, você é a solução, aí ela disse que ela ficou numa paz e numa alegria muito grande. Aí eu dei a unção dos enfermos para a menina, e elas voltaram para casa. Aí eu disse, olha, quando você estiver boa, você volte. Porque no fundo eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa com aquela menina. Eu disse, quando você estiver boa, volte. E elas foram. Aí começaram a ir para os médicos sempre dizendo, olha, não tem, é uma cirurgia de risco, mas ela vai ter que fazer. Aí entra a mãe dela. Veja a fé da mãe. Jesus não vai permitir que a minha filha fique ruim. A minha filha vai ficar boa. Jesus não vai permitir. E os médicos sempre desanimando. E até a menina já falava com a mãe, eu vou ter que fazer a cirurgia, é assim mesmo. E a menina já estava, e claro, veja, os médicos declarando que talvez a menina até morresse na mesa de cirurgia. Mas a mãe ali não. Aí ela ia fazer uma pré-cirurgia, fez lá, porque depois tinha outra que era mais perigosa ainda. E o médico dizendo assim para ela que ela ia fazer um exame, e em seguida ao exame ela ia fazer a cirurgia. Aí a mãe começou a enrolar. Aí a mãe começou a dizer assim, porque tinha que ir para outro médico. Disse, o que foi que o médico falou? Ela disse, olha, ele disse que ela vai fazer esse exame e depois de um tempo ela vai fazer a cirurgia. Olha que perigo, né? Mas a mãe, minha filha vai ficar boa, minha filha vai ficar boa. E ela disse que ela se ajoelhava, ela rezava, ela dizia, olha padre, até os meus joelhos já estavam calejados já. Mas eu sabia no meu interior que Deus não iria permitir que minha filha morresse. Faz o exame a menina, leva lá para o médico, está o médico lá, e tinha um outro médico, que a mãe dizia para o outro médico, mas o outro médico não acreditava em Deus.
Ela disse que agora ela vai lá para mostrar para ele. Aí ela disse, o outro médico disse, não tem jeito não. E a mãe dizendo. Quando elas sentaram, que esse outro médico foi ver lá os raios-x, aí disse que via o médico sorrindo. O médico rindo. Ela, mas doutor, o que aconteceu? Aí o médico disse, a sua filha não vai mais precisar fazer a cirurgia. Ela está curada, não sei como, mas ela está curada. Ela não tem mais nada. Imagine as duas ali no consultório, né? Pulando de alegria e aquela coisa toda. Aí foi que ela veio testemunhar. Aí ela veio dizer para mim isso. Ela disse, agora padre, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar uma consulta com outro médico. Porque ele falou que minha filha ia morrer, que não tinha jeito. E vou lá para conversar com ele. Vou dizer assim, olha aqui a minha filha. Ela está curada. Deus fez. O senhor não podia fazer, mas Deus fez. Agora veja. Aí depois ela falou assim para mim, padre, a senhora reza. O senhor reza pelo meu irmão lá, por um parente dela. Porque ela estava se sentindo culpada, porque um parente dela acabou falecendo. Olha só, um parente dela faleceu. Ela achava que ele tinha falecido por culpa dela e tal. Eu disse, não é por culpa da senhora. A senhora tinha que fazer uma escolha de cuidar ou do outro parente ou da filha da senhora. A senhora escolheu a filha. E a senhora está certa, tinha que cuidar da sua filha, precisava muito da senhora. Não podia dividir a senhora no meio. Aí ela disse, mas ele faleceu. Eu disse, está vendo? A vontade de Deus era que sua filha não falecesse. Mas também foi vontade de Deus que esse parente seu fosse ao encontro dele. Um vai, o outro fica. Você não coloque peso nas suas costas. O que eu quero é que você entenda o seguinte: você precisa ir crescendo na fé, para você chegar a um ponto de dizer assim, olha, era a vontade de Deus da pessoa ir, e era a vontade de Deus da pessoa ficar. E fique em paz, ficar em paz com quem ficou, e ficar muito mais em paz com quem foi. Porque quem foi, aí é que está na paz mesmo. O livro da sabedoria diz que esses estão na paz de Deus. Mas a tua fé, ela precisa chegar ao ponto de você dizer assim, que a vontade de Deus seja feita. Não é colocar, entenda, essa vontade de Deus que eu estou dizendo para você, não é uma vontade de dizer assim, não, foi Deus que quis, colocando a culpa. Eu não estou falando de questão de culpa em Deus. Eu estou querendo que você entenda que existe a vontade daquele que é o Criador de todas as coisas, que pode ser de levar ou não, que pode ser de levantar ou não. Como eu falo muitas vezes aqui da questão do meu pai. Quando meu pai foi, ele foi. O que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu não tenho fé? Tenho. Eu tenho tanto fé que eu disse para as pessoas quando eu estava celebrando a missa, eu corro presente para eles. Para o povo dizendo assim, olha, eu creio na vida eterna. Essa é a minha fé. Nisso eu creio. Mas que ele foi, ele foi. Mas que Deus pode levantar, pode erguer, pode fazer, Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Mas nós precisamos entender que existe a vontade de Deus e existe a minha vontade. E quem deve prevalecer, o que deve prevalecer, melhor dizendo, é a vontade de Deus, não a minha. Diga comigo, o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O que vocês devem ser
é homens e mulheres de oração. Porque essa mesma passagem do Evangelho, contada por outros discípulos, pelos outros evangelistas, eles vão dizer o seguinte: quando eles fazem a pergunta, por que você não conseguiu? Aí Jesus vai dizer assim: há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. O que é que significa isso? Jesus está dizendo, não é que Jesus esteja dizendo simplesmente assim: olha, você jejue agora para que a pessoa seja liberta, reze agora para que a pessoa seja liberta. Ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: seja um homem de oração e você verá os milagres acontecerem. Reze todos os dias. Seja um homem e uma mulher de oração. Como eu vi o Dunga hoje falando de manhã na pregação dele, falando sobre o combate na oração. Ele dizia: o combate na oração não é só vir aqui rezar, eu estar no grupo de oração e fazer aquelas orações intensas, aí eu estou no combate da oração. Ele dizia, ele deixou bem claro isso, que o combate na oração ela se dá dia após dia, não foi? Não sei se ele usou a expressão momento a momento, mas no fundo ele quis dizer isso, momento a momento. E se isso é, e ele está querendo dizer o quê? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, faça da tua casa um lugar de oração, faça da tua vida uma vida de oração. Não estou dizendo que você tem que andar pela rua com o texto na mão para lá e para cá, aquele negócio, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: no seu interior, esteja sempre conversando com Deus, esteja sempre com Ele. Aí você vai entender o que é vontade de Deus e o que é vontade sua na sua vida, por você ser um homem e uma mulher de oração. Porque há tipo de demônios que só se expulsam com jejum e oração. O outro vai dizer que é só oração. Tenha uma vida de oração. Depois você se reúne para combater junto com todos, mas tenha uma vida de oração constante. Saiba levantar de manhã e já rezar. Saiba durante a noite, na hora de dormir, agradecer a Deus por tudo que aconteceu durante o dia com você. Saiba entregar a tua vida nas mãos daquele que é o Senhor da tua vida, aquele que está acima de qualquer coisa na tua vida. Aí você vai ver até as montanhas pularem de um lado para o outro, mas na vontade de Deus e não na sua. Sempre na vontade dEle. Quando você chegar ao ponto de que diante de um pedido que você fizer, e você não vê a realização da coisa, e você ficar tranquilo e ficar em paz no seu coração, aí eu vou dizer, realmente você é um homem de fé, é uma mulher de fé. Agora sim. Porque nada na nossa vida pode inquietar nosso coração. Os homens de Deus e as mulheres de Deus, diante de qualquer situação que aconteciam, claro, com toda a humanidade que eles tinham no coração, mas diante de qualquer situação, eles estavam sempre com a paz no coração. Se você voltar para casa depois desse acampamento com paz no coração, você já é um homem de fé. Você já é uma mulher de fé. Sabe por quê? Porque você já chegou ao grau maior da sua vida de oração, que é o abandono nas mãos de Deus. Estou abandonado. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, diz o Salmo. O salmista não diz: estou aqui, eis-me aqui, Senhor, para que tu faças a minha vontade. Eis-me aqui, Senhor, para que eu faça a tua vontade.
Até Jesus, em um momento, ele disse: eu vim aqui para fazer a vontade do Pai que está no céu, não a minha vontade. Se você fez um pedido e ele não se realizou, fique em paz. Fique em paz. Mas, padre, estão dizendo para mim que eu não tenho fé. Fique em paz. Mas, padre, e se não acontecer? Fique em paz. O fato de não ter se realizado ainda não significa que não vai se realizar. Quando você morrer, eu direi se realizou ou não. Aí eu vou dizer para aqui, dizendo para você lá em cima: ei, se realizou, viu? Mas não fique com depressão, não fique para baixo porque a coisa ainda não se realizou. E não fique gritando por aí, porque Deus só faz no coração dos outros. Deus só faz na vida dos outros e não faz na sua. Quem disse que Deus não faz na sua? Ele mandou o filho dele para morrer por você e salvar a tua vida. Ele não faz nada por você? Você quer um reconhecimento maior do que esse? Mas fique em paz. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Não é isso que Jesus disse? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai te dará. Peça no meu nome e aguarde. Se você esperou e não se realizou, então não era, o Pai não queria te dar. Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem disso. Nem tudo que o filho pede você pode dar. E tem coisa que você vai dizer assim: não, meu filho, eu não vou te dar, porque isso não vai servir para você. E o filho vai espernear, vai brigar. Eu não vou te dar, que não vai servir para você. E fecha essa cara aí. Fica quieto. Claro que não é assim que Deus faz. Mas se não se realizou, fique em paz. Vamos ficar em pé? Pode pedir. O que é que você quer pedir? Jesus disse hoje que se você pedir e você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai se realizar. Tem gente que diz assim: mas padre, eu tenho uma fé muito pequena. Eu disse: nossa, você já está crendo igual no Evangelho. O Evangelho diz que tem que ser pequena, e não falou a fé grande. Peça agora, erga seus braços assim, ó. Peça, com tranquilidade, sem desespero. Faça o seu pedido agora. Você também que está em casa, faça o seu pedido. Os apóstolos conseguiram porque Jesus disse que eles não tinham fé. Eu estou dizendo que vocês que estão aqui, vocês são homens e mulheres de fé. Vocês são homens e mulheres de fé. Você também que está em casa. Por que você é um homem e mulher de fé? Porque eu sei que você reza, você lê a palavra de Deus, constantemente você vai à missa, você participa no grupo de oração, você participa das coisas da paróquia, você está sempre lá. Você é um homem de fé. Pode pedir. Vai pedindo ao Senhor. E eu estou pedindo agora a Jesus: ouça os pedidos que os seus filhos e filhas estão pedindo agora. Leva para o Pai. Leva para o Pai, Jesus. Porque o Senhor disse que se pedirmos com fé, o Senhor vai conceder. Ouça o pedido.
como diz no livro do Eclesiástico, que a nossa oração ela vai subindo, subindo, subindo até chegar ao trono de Deus. Eis o nosso pedido, Senhor. O pedido dessa mulher está pedindo pela casa, pelo esposo. Esse esposo está pedindo pela esposa. Ouça também, Jesus, que tem pessoas pedindo a cura. Estão pedindo a cura, Senhor. E eu sei que o Senhor está ouvindo. Olha, Jesus, tem pessoas pedindo um emprego. Outras estão pedindo por questões afetivas. Estão todos pedindo. E eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus. A fé deles é daquele grão de mostarda. Porque o Senhor falou que se eles tivessem fé igual ao grão de mostarda, o Senhor ouviria. Mas hoje também, Jesus, eles passaram a compreender também uma coisa, que existe a tua vontade e a vontade deles também. Isso não diminui a fé deles, Jesus. Mas eles estão pedindo. Continue pedindo. Lembra do testemunho que eu dei daquela mulher em relação à filha dela. A fé dela era desse grão de mostarda. Lembre também da fé de Elias. Uma pequena nuvem. Vai chover então. E ainda que não tivesse nuvem, Elias iria dizer: vai chover do mesmo jeito. E eu quero te agradecer, Senhor, porque os nossos pedidos chegam ao teu trono. Porque agora nós temos livre acesso. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Antes nós não podíamos. Mas quando tu derramastes o teu sangue na cruz, o véu do templo rasgou-se. E nós entramos, Jesus. E na nossa fé nós entramos agora e chegamos, Senhor, diante do teu trono para falar contigo. Como Esté entrou na sala real. Hoje nós entramos também na tua sala, porque nós podemos entrar e o teu povo pode entrar, Senhor. E nós estamos diante agora do grande trono da graça. E aqui nós expressamos. Estamos pedindo, Senhor, sem desespero. Mas como nós rezamos no Pai Nosso, que a tua vontade seja feita nesse pedido que nós estamos fazendo, Senhor. Que a tua vontade seja feita. O resultado, qualquer um que seja, nós estaremos em paz. Porque só a ti nós adoramos. Nós te adoramos com toda a força do nosso coração, como diz a primeira leitura. Com toda a força da nossa alma, Senhor. Com todo o nosso ser. Nós te amamos e nós te adoramos. E nesse pedido de oração, Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, por tantas coisas que tu nos ensinas dia após dia. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio, porque tu mesmo disseste que tu estaria conosco todos os dias, e nós cremos nisso. Nesse pedido, Senhor, que nós fizemos
nós te agradecemos também pela Eucaristia, pelo teu corpo e pelo teu sangue, aonde nós podemos te receber. Bendito seja o teu nome. Te louvamos, te agradecemos pelos nossos amigos, por todas as pessoas que o Senhor nos dá todos os dias. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todos os sacramentos, pelo sacramento da ordem, te agradecemos pelo sacramento do matrimônio, pelo batismo. Te agradecemos, Senhor, pelo sacramento da cura, a unção dos enfermos. Louvamos e te bendizemos pela Eucaristia, pela Santa Missa. É isso que nós fazemos e te agradecemos depois de termos feito o nosso pedido, Senhor. Nos prostramos diante da tua presença e te adoramos como o único Deus e Senhor. E declaramos, como nesses dias na missa a palavra dizia, que não há outro Deus, sim, não há outro Deus além de ti, Senhor. Os outros são apenas criação do homem. E nós cremos que tudo te pertence, porque o Pai te deu toda a autoridade para isso, porque tudo te pertence no céu e na terra. E que todo joelho se dobre diante de ti, meu Senhor e meu Deus, ao simples pronunciar do teu nome, Jesus. Jesus Cristo, meu Senhor, Jesus Cristo, meu Salvador. E agora, Senhor, olhai para o teu povo aqui reunido, e realiza conforme a tua vontade todos os prodígios e todos os milagres, Senhor. Realiza, manda o teu Espírito Santo sobre nós. Envia o teu Espírito, Senhor. Até mesmo, Senhor, para que aqueles que não creem possam acreditar na realização do teu poder, na realização da tua misericórdia, como tu fizeste nos Atos dos Apóstolos, como aconteceu com aquele paralítico que levantou e começou a andar. Ele era paralítico de nascença. Como aconteceu também, Senhor, ali na piscina, aquele outro paralítico, que o Senhor mandou que ele pegasse a maca e ele andasse, e ele andou e pegou a maca e foi embora. Como aconteceu, Senhor, com Bartimeu, que era cego, e ele foi curado. Como aconteceu o grande perdão que tu destes à mulher adúltera. Como tu perdoastes a Zaqueu. Olhai agora do céu, Senhor, para a terra, e ouvi as preces do teu povo, meu Senhor. A prece que subiu, esse povo que te adora e que te reconhece como o único Deus e Senhor, pois não há outro, só tu verdadeiramente és o Senhor. Só tu és verdadeiramente o Senhor. E nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. O que é que tu vês, Eliseu? Uma nuvem do tamanho da mão do homem. O que tu queres, Bartimeu? Que eu veja, Senhor. Que seja feito conforme a tua fé. Se você crê que eu posso, eu faço. E se for da tua vontade, Senhor, que a tua vontade seja feita, meu Senhor. Que a tua vontade seja feita, meu Senhor e meu Deus. Porque tudo é possível aquele que crê.
Tudo é possível.